E se eu te dissesse que para alcançar aqueles grandes objetivos, sabe, a força de vontade talvez não seja a ferramenta principal? E se existisse um sistema mais inteligente, uma técnica bem simples que foi revelada por um ganhador do Prêmio Nobel para finalmente fazer as coisas acontecerem? Bom, hoje a gente vai descobrir como as regras pessoais podem, de verdade, transformar o nosso dia a dia. Então vamos lá, o nosso roteiro é bem direto. Primeiro a gente entende a armadilha da força de vontade. Depois a gente mergulha na solução, que são as regras pessoais. Vamos ver por que elas funcionam, alguns exemplos práticos e, no final, o mais importante, como cada um pode criar as suas. Então, vamos começar falando uma coisa que, nossa, acho que todo mundo já passou. Sabe aquele ciclo frustrante? A gente define uma meta, bota toda a fé na força da vontade e quando vê, tá de volta na estaca zero. É sobre isso. Pois é, seja para entrar em forma, economizar uma grana ou simplesmente ser mais produtivo, parece que a gente está sempre numa batalha interna, né? Todo santo dia é a mesma luta. Vou para academia ou fico no sofá? Economizo ou gasto? É um esforço diário, constante, e que, como a gente vai ver, cobra um preço alto. Pensa só na nossa mente como se fosse a bateria de um celular. Cada decisão que a gente toma durante o dia, por menor que seja, o que vestir, o que comer no almoço, qual e-mail responder primeiro, tudo isso vai gastando um pouquinho da carga. Chega no fim do dia, a gente já está com a bateria no vermelho, sabe? Naquele modo de economia de energia. E é justamente aí que fica quase impossível resistir a qualquer tentação. E o que acontece quando essa bateria mental está fraca? Bom, o nosso cérebro, que é esperto, vai procurar o caminho de menor resistência, o mais fácil. Ele começa a criar aquelas desculpas perfeitas, sabe? Ah, hoje o dia foi muito cansativo, esqueci a roupa da academia. De repente, falhar vira a opção mais fácil, porque as desculpas são automáticas, não gastam energia nenhuma. Ok, então, se a força de vontade é como uma bateria que acaba, qual é a solução? Como é que a gente sai dessa? A resposta, olha, vem de uma fonte bem inesperada e é surpreendentemente simples. E aqui está a grande virada de chave. Vem direto de Daniel Kahneman, um gigante da economia comportamental. A solução que ele propõe é genial de tão simples. A ideia é, pare de tomar decisões. Em vez disso, crie regras e simplesmente siga essas regras, no piloto automático. Pensa assim, uma regra pessoal é como o câmbio automático de um carro. Você não precisa ficar pensando, agora passa a primeira, agora a segunda. O sistema faz isso sozinho. A regra faz exatamente isso, ela automatiza o comportamento. E com isso, libera nossa energia mental para a gente focar no que realmente importa. A diferença aqui é gritante. De um lado você tem o desgaste de tomar dezenas de decisões todo dia. Do outro, a eficiência de uma regra que já está pré-definida. É como comparar um eletrodoméstico antigo, cheio de botão e ajuste manual, com um aparelho moderno que você liga com um toque só. É muito mais simples. Mas por que isso funciona tão bem? Qual é a mágica por trás das regras? Basicamente, ela atua em dois níveis. Primeiro, ela protege a gente, de nós mesmos, e segundo, o que é mais surpreendente ainda, ela muda o jeito que as outras pessoas interagem com a gente. Pensa naquela cena clássica. Você está tentando ser mais saudável e os amigos oferecem uma bebida, um doce. Se você fala, ah, hoje não, obrigado. Isso abre uma porta para insistência, para negociação, né? Agora, uma regra, ela simplesmente elimina essa pressão. E funciona também para proteger a gente em lugares novos, tipo numa viagem, que é onde os nossos bons hábitos geralmente vão por água abaixo. E aqui está o pulo do gato. É um detalhe psicológico muito poderoso. Quando alguém fala, eu decidi não comer sobremesa hoje, as pessoas tendem a questionar, a insistir. Mas se a pessoa diz, eu não como açúcar, isso soa diferente. É como se fosse uma parte de quem ela é, um fato. As pessoas tendem a respeitar isso. Ou seja, uma decisão é negociável, uma regra não é. Tá, tudo isso soa muito bem na teoria, mas e na prática? Como é que isso funciona na vida real? Vamos ver agora alguns exemplos bem concretos e poderosos. Olha só, a regra do próprio Kahneman de nunca dizer sim na hora protege ele da pressão do momento de tomar uma decisão impulsiva. A regra de não marcar reunião antes do meio-dia garante um bloco de tempo sagrado para trabalho focado, sem interrupção. E essa de ir à academia todos os dias, que parece ser radical, né? Mas psicologicamente é muito mais fácil. Por quê? Porque elimina aquela decisão diária de será que eu vou hoje? A resposta já está dada, é sempre sim. Acabou a negociação interna. Certo, agora vamos para a parte mais importante de todas. Como é que a gente traz essa ideia para a nossa própria vida? Como criar as nossas regras? Existe um exercício mental bem simples para ajudar com isso. É o experimento da equipe de filmagem.
A ideia é a seguinte: imagine que tem uma equipe de filmagem te seguindo o dia todo. Eles estão fazendo um documentário sobre uma pessoa bem-sucedida, focada. Como essa pessoa se comportaria sabendo que está sendo filmada? O exercício é simples, mas o resultado é muito poderoso, porque ele te força a pensar em 4 coisas. Primeiro, imaginar essa equipe te seguindo. Segundo, se perguntar, que tipo de comportamento eu gostaria que eles filmassem? Terceiro, e o que me deixaria com vergonha que eles vissem? E por fim, o mais importante, identificar o espaço que existe entre essas 2 respostas. É exatamente aí que a sua nova regra precisa nascer. E foi justamente essa reflexão que fez o autor do artigo original criar a regra dele de 100 reuniões antes do meio-dia. Ele queria que a câmera mostrasse ele fazendo um trabalho profundo e concentrado pela manhã e não pulando de reunião em reunião. A regra transformou essa imagem ideal em realidade, de forma automática. No fim das contas, a grande sacada é essa. Criar regras não é sobre se restringir, é sobre se libertar. É sobre se proteger das nossas próprias falhas, da nossa bateria mental que acaba. É como projetar um sistema operacional para a sua vida que roda de forma mais inteligente, não mais difícil. Então, a reflexão que fica é: qual seria a única regra, uma regra simples, que se fosse implementada hoje poderia transformar completamente o seu dia? Qual pequeno ajuste automático liberaria mais energia para o que realmente importa?